Vamos a um ponto que não foi no debate, nas considerações finais. Ali o Bolsonaro está se dirigindo ao público, como já é praxe nessas situações, e comete um lapso. Como é que é em português, hein? Faux pas. Ele diz, sou candidato à reeleição como deputado federal. Tenta se corrigir rapidamente. Eu acredito, isso é nervosismo puro. Nervosismo. Falta de treino. Né? Não é possível. No último debate, no último minuto, que você está falando para o país, está atrás das pesquisas e manda uma dessa. A avaliação que eu estou recebendo aqui de especialistas que estavam acompanhando é que provavelmente é um trecho que vai viralizar, né? Já viralizou, né? Já Estava vendo viralizou, aqui nas né? redes, já tem postagem aí com 50 mil curtidas. Realmente foi cortado ali aquele trecho, o pessoal está fazendo muita zoeira nas redes sociais. Porque assim, o Bolsonaro ele seria eleito deputado federal e presidente, tem dúvida, né? Então o pessoal fica debochando. Quando você diz, a gente volta um pouco ao tema que nós estávamos antes do intervalo, Caio. Quando você diz, você reiterou isso agora de novo, não treinou. Como assim não treinou? Eu senti ao longo da semana, na cobertura das duas campanhas, que havia uma prioridade muito mais clara na campanha do Lula para este debate do que na campanha do Bolsonaro. Isso não significa que não havia uma preocupação da campanha do Bolsonaro com a preparação para o debate, porque ele estava na rua. O Lula fechou 2 dias, o Bolsonaro fechou 1 dia, acho que ele foi hoje para o Rio. Ele fechou em Copas 1 dia menos do que o Lula. Mas ele estava ontem na rua fazendo campanha, o Bolsonaro. Então, assim, quando eu falo não se preparou, não é que não teve zero preparação. Mas eu sinto e senti ao longo de todo o debate que o Lula e a campanha do Lula olhou esse debate como muito mais estratégico e investiu muito mais na preparação, em fechar o sujeito num quarto e treinar, do que o presidente Em outras palavras. Mas a gente não pode esquecer que ele também estava distraído, né? Porque durante esses dias que o Lula estava se preparando, pessoas fundamentais ali na campanha, como o Fábio Weingarten e outros, estavam nessas questões das inserções de rádio, questionando, batendo no Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que tinham sido roubados em inserções de rádio. Isso tem um custo, né? Na hora, essa distração, na hora que você está se preparando para um evento como esse, é impossível que isso não distraia a sua atenção. Vamos ao ponto. E deixou o Lula solto para treinar, porque não era o Lula o alvo desse questionamento que a campanha do Jair Bolsonaro fez, era do Tribunal Superior Eleitoral. Sim. E principalmente a figura do Alexandre de Moraes. Ele veio a esse ponto no debate, o Bolsonaro, já logo lá no início. Ele disse que o Tribunal Superior Eleitoral, eu estou resumindo o que ele falou, não foram as palavras dele, tá? Peço aqui desculpas se eu tiver... Mas ele falou, o sistema está todo contra mim. O sistema está contra mim e está favorecendo o meu adversário. Eu achei curioso que ele não tivesse insistido ainda mais nisso, porque foi uma parte relevante na semana que passou da forma como a corrente política associada ao presidente, um pedaço dessa corrente política, porque são várias, insistiu a ponto do filho dele vir a público na sexta-feira e sugerir adiamento da eleição. Exato. Que é algo que para o Centrão absolutamente indiscutível. Teve, eventualmente, algum peso o que aconteceu no bastidor da reunião a qual compareceram também os 3 ministros militares? Porque o bastidor que a gente tem dessa reunião dos 3 ministros militares no Palácio do Alvorada. Sim. Quando ele está na campanha em Minas Gerais, fica sabendo do resultado da decisão do Alexandre de Moraes no TSE de arquivar aquilo tudo. Em vez de ir para a campanha eleitoral no Rio, ele vai para Brasília, convoca os ministros militares, se reúne com eles e aparentemente os ministros militares o deixaram pendurado, na intenção de eventualmente levar a algum tipo de proposta esdrúxula, porque ela não existe, né? Não há nenhum provimento legal para isso, de adiamento das eleições. Ele perdeu o ímpeto ali, inclusive, para o debate? Perde o foco, porque se o foco da campanha da dele principalmente é conquistar eleitores, e você vira um foco
no começo da semana, já na segunda-feira, o seu ministro, o seu coordenador de comunicação para outro foco, apontando uma eventual fraude que racha a campanha, porque o Valdemar da Costa Neto, o Ciro Nogueira, essa turma não embarcou. E aí você vai para essa reunião na Alvorada. E aí o ministro das Comunicações desembarca na sexta-feira. Desembarca, então se diz arrependido. Isso tumultua, né? E não mostra unidade, né? Mostra... Eu esperava, não sei se minha expectativa era completamente fora da realidade. Eu esperava que ele fosse atacar mais. Eu achava que não, William, não? Por conta do desembarque constante que já foi acontecendo. Essa negativa dos ministros militares, toda a movimentação que a gente sentia nos políticos do Centrão, dos mais variados partidos, essa sinalização de Pacheco e Lira, que vão acompanhar a totalização de votos com Alexandre de Moraes, vão descer com ele para anunciar o presidente eleito, a declaração do Fábio Faria, tirando o pé, falando, estou arrependido, não é o TSE que é o responsável por fiscalizar, fui mal compreendido. Deixa eu explicar melhor meu raciocínio. Se ele insistisse nisso demais no debate, ele está praticamente sozinho nessa narrativa com a sua militância. Deixa eu explicar meu raciocínio usando a mesma maneira como nós estamos raciocinando aqui. Por exemplo, usar um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer. Quando a gente fala da dificuldade do Bolsonaro de se dissociar do Roberto Jefferson, nós estamos falando de uma base material de fatos que torna praticamente impossível para ele dizer o contrário do que ele está querendo dizer, certo? Sim. Agora, quando ele tem, como ele faz, esse apego à ideia de que ele é vítima do sistema, no caso é particularmente a atuação dos tribunais superiores. Ele tem, talvez, eu acho, o elemento de discurso político mais coerente que ele possa ter nessa campanha eleitoral. Porque ele vai dizer, meu adversário só está aqui porque ele tem um amigo no tribunal. Ele falou isso, né? Expressamente. Exato. Eles só estão em vantagem porque eu estou em desvantagem por causa de um conluio desse tribunal com uma outra campanha. E ali ele tem fora do bolsonarismo uma caixa de ressonância significativa. Um bocado de gente que considera o judiciário no Brasil completamente podre do ponto de vista não só da sua competência, mas das suas lealdades políticas e tudo mais. E, sim, voltado em favor de um contra o outro. Vem daí o meu raciocínio de esperar que ele fosse um pouquinho mais, pisasse mais no acelerador disso. Talvez ele não tenha pisado justamente por causa de um certo fracasso de repercussão dessa estratégia da semana. Ele usou isso num determinado momento, mas foi para reagir pontualmente ali ao Lula e tocou o barco para falar de economia, etc. Porque, assim, também me parece que esse discurso, ele funciona para o eleitorado que ele já tem. E ele precisa conquistar o eleitorado que ele ainda não tem. Então, mais uma comparação de administração, de dados econômicos. Ele ganhou um pouquinho de dado para mostrar nessas últimas semanas de segundo turno. A campanha do Lula tinha esse receio de não vencer no primeiro turno e dar essa margem para o Jair Bolsonaro. E assim, é claro que a gente poderia analisar tecnicamente que há várias inconsistências nesse discurso do Bolsonaro de vítima do sistema. Não é disso que mas não é disso. A gente está falando de percepção e de mensagem sintética. Como é que isso chega? Para a massa, exatamente. Ele explora isso. Há muitas coisas aí. O próprio Flávio Bolsonaro conquistou no Supremo Tribunal Federal, com o voto do Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes Marques, o foro privilegiado retroativo. O próprio Jair Bolsonaro mandou o Carluxo apagar da rede social do Jair a defesa da prisão em segunda instância quando o Supremo Tribunal Federal começou a votar a reversão da prisão em segunda instância, que levou à soltura do Lula. Quando ele fala do Fachin como amigo do Lula, ele também não fala do Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski, que votaram pelo Flávio, que já vinham tomando decisões para que a Vara Federal de Curitiba não fosse considerada competente. Eles já vinham tomando em outros casos, então o Fachin tentou se antecipar para ver se conseguia preservar uma parte da operação. Mas tudo é muito sintetizado nesse discurso reducionista que coloca ele como vítima. Porque o que eu tenho uma dúvida, William, eu entendo que você coloca desse discurso da vitimização para tentar ganhar voto. O Supremo já não deixa ele governar, vamos votar aqui no sujeito. É um pouco isso. Eu já ouvi esse discurso. Mas aí eu acho que tem uma questão também que todo esse desembarque mostra que ele precisa pensar nas consequências disso caso ele perca a eleição.
Se ele esticar demais essa corda, quais serão as consequências para ele, para as pessoas próximas a ele, caso ele perca a eleição, se ele não tiver nenhum suporte dentro da política dos seus aliados tradicionais? Agora, ele não tocou no assunto. Estou deixando uma pergunta no ar, não sei. Vai nessa que eu sei que você gosta desse assunto também. Quem se acha o Messias e quem se acha cumprindo uma missão divina e que ali está porque sobreviveu ao milagre, será que pensa no dia depois? Parece que sim, pela atuação no debate. Vac, eu só fazer uma... Você acha? Eu acho que sempre tem um certo pragmatismo quando a perspectiva é Há um componente delicada, em Bolsonaro, né? na figura do Bolsonaro, na personalidade dele, messiânico. Inegavelmente. William, mas Ele acredita nisso. Isso não é caricatura nossa, de jornalistas, repórteres, para eventualmente alguém pode achar que a gente está falando mal dele. Não, eu não estou falando mal do Bolsonaro. Eu estou descrevendo como é que o Bolsonaro olha para o papel dele. Ele acha que ele está cumprindo uma missão divina. Sim, ele mas... se apresenta como Messias e ele acha que está ali por um milagre. Não é à toa que ele diz, só Deus me tira dessa cadeira. Essa cabeça, em geral, não pensa no dia depois. Sim, mas quantas vezes nós já apuramos de diversas conversas que ele tem, o medo que ele tem de ir para a cadeia ou de ver os seus filhos na cadeia. Messias também tem medo de cadeia. Essa que é a verdade. E ele tem medo de ser alvo de processos quando ele perdeu o foro privilegiado, o poder da caneta, esse poder de ter uma moeda de troca. O Lula insinuou para ele hoje. O Lula disse para ele. O Lula se disse idôneo. Eu tô fora, mas você não. Você não. Você ainda vai, a gente ainda vai levantar. Eu acho que talvez tenha sido a provocação mais violenta do Lula ao Bolsonaro, porque só faltou o Lula dizer o seguinte: você vai sair daí e vai ser preso. Só faltou ele dizer isso. Na prática ele disse que era o que acontecia nos debates do Rio de Janeiro. Isso. Marcelo Crivella dizia que o Eduardo Paes ia ser preso, ele próprio acabou sendo preso. Tem muitas histórias de debate assim. Caio, desculpa, gente, tem sinal... Não, imagina. Penso que não tem sinal mais claro do pragmatismo do Bolsonaro, como a aliança com o Centrão, montagem de uma base parlamentar, com a entrega do orçamento secreto para o presidente da Câmara. Posso fazer uma brincadeira contigo? Posso fazer? Isso... Pragmatismo do Bolsonaro ou do Centrão? Não, dos dois, mas isso salvou. Ok. Isso salvou o Bolsonaro de sofrer um impeachment e salvou o Centrão, que ampliou as bancadas. 1. 2, ele se filia ao PL. Do Valdemar da Costa Neto nesse ano, quando tinha opção e tinha gente que defendia partidos menores. Mas pegando o debate, no final do debate ele diz, questionado pela Renata Lopretti. Após o debate. Após o debate, que é a principal informação, é o que a gente chama de lead jornalístico. Vou respeitar o resultado das eleições de domingo. Quem fizer mais votos ganha, me comprometo. Democracia é isso. Então, não há a menor dúvida, quem tiver mais votos, leva. Para mim, escorou uma semana que começou com o ministro da Comunicação e com o coordenador de comunicação da campanha apontando a possibilidade de fraude nas inserções e durante o debate, posso estar errado, mas esse assunto não entrou das rádios, ele não chega falando da fraude. Não, acho que aqui é o consenso entre nós, né? É mencionado, mas não obtém um aspecto central. Ele não mete o pé ali, né? Tem uma frase de eu sou vítima do sistema. Logo no começo. Exatamente. Uma menção. Agora, a gente começou a falar isso tudo porque ele cometeu essa gafe no final, falou do mandato de deputado federal, e a gente falou dessa falta de preparação, porque ele estava focado em outra coisa. Mas, assim, ele preencheu os espaços ao longo do debate. Assim como o Lula também, né? Ele não foi nocauteado no debate, ele terminou cansado. Há perda de capacidade cognitiva progressiva durante esse debate. O Lula mostrou isso ao não dosar bem o tempo no debate anterior. Estava mais preparado, realmente ficou dias de preparação que o Jair Bolsonaro não ficou. E de fato, houve decisão, como a do Supremo Tribunal Federal, de aliviar a barra do Lula, uma frente ampla de impunidade, toda uma blindagem. Tudo isso existe. É claro que a gente precisa sempre analisar cada decisão caso a caso. Porque o bolsonarismo faz uma conclusão geral e depois tenta pegar qualquer coisa para encaixar nessa tese. E
ignora, e muitos ativistas e eleitores acabam ignorando, que eles próprios provocam muitas vezes. Então você tem a militância ali que incorre em crime contra a honra, em incitação ao crime, em ameaça de violência. Teve militantes que incorreram em ameaça de morte, inclusive, contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é sempre a pose de vítima, mas tem a provocação, tem a fake news, tem a incorrência em certas condutas tipificadas em lei como criminosas. Eu acho que ficou bem claro, Felipe. Nós não estamos falando dos fatos, mas sim da versão usada para transformar esses fatos num discurso político com eficácia. Exatamente. E muita gente se revolta com a gente quando a gente filtra isso, né? Porque a pessoa quer se apegar àquela narrativa Às vezes geral. a gente descreve o discurso e as pessoas acham que nós estamos adotando o discurso, quando na verdade nós estamos apenas narrando a jogada. Exatamente. Ela detesta a metáfora futebolística. Nós estamos apenas narrando a jogada, não estamos apoiando ou dizendo o que poderia ter sido feito melhor. A Raquel já está entrando no clima do Flamengo de amanhã. Ah, é verdade. Boa. Está na hora da gente acabar então o programa. A gente vai ter um encontro com todos nós aqui, nos vemos. Então, começou não. Quando acabou a apuração, entra o nosso programa especial. Assim que soubermos quem é o novo presidente do Brasil. Assim que houver a promulgação oficial. Isso, a partir de janeiro do ano que vem estaremos aqui. Obrigado, Raquel. Raquel falou para o público como é que é a nossa programação no domingo. Raquel, obrigado, boa noite, querida. Vai, que sempre uma alegria. Obrigado. Nossa, toda nossa. Caio, obrigado, parceirão. É domingo à noite, então.